Fala galera, aqui quem fala é Samuel Pereira, de Segredos da Audiência. Estou aqui com meu grande amigo Fagner Borges. Hoje eu resolvi fazer um vídeo completamente diferente, cara. A gente está diretamente aqui da minha casa e nesse clima mais freesider, eu estou aqui com o criador do freesider. Inclusive vocês vão entender um pouco o que é, mas o Fagner também é um cara que entende muito de marketing digital. Inclusive ele tem um recorde que foi fazer com produto digital R$1 milhão em 40 horas, é isso? Isso aí. R$1 milhão em 40 horas, gente. Em 40 horas de carrinho aberto, né? E incrível, a Fagner tem boa experiência. Eu já palestrei no evento do Fagner, no Freesider Meeting, em Recife, 2 vezes, eu acho. Acredito. Foi legal lá, que eu gostei de ter a oportunidade também de falar sobre produtividade. Tem um fato importante lá. Você perdeu no ping-pong pra Gabi. No Pimbolim. Pimbolim. Esse é um caso que... A proposta do evento do Fagner é muito legal. É algo completamente diferente, na praia, assim, é um clima mais, né, Recife. Depois, se você quiser, pode surfar com ele. Muito legal. Mas a gente vai falar hoje um pouco também que o Fagner tem acumulado uma experiência para ajudar a galera a desbloquear a mente para ter resultado, né? Isso. No marketing digital ou no seu negócio. Liberdade, né? Isso aí. Liberdade de vida, esse que é o lema. Exatamente, é fazer com que você possa curtir a sua... Fazer o que você quer sem precisar esperar o final de semana. Fazer o que você gosta sem precisar esperar o final de semana. E entrando nesse clima, você sabe que tem uma coisa que eu gosto muito daquele livro do Dominique Demassi. Não sei se você já leu, que é o Ócio Criativo. Sim. E ele fala um pouco sobre o desperdício do capitalismo, né? Às vezes a gente pega... já parou pra pensar que às vezes você pega o carro para ir para trabalhar, o ônibus, o metrô, o que seja, mas você pega no horário de pico. Você pega no horário que todo mundo tá pegando. E aí você fica horas e horas, perde todo dia, 1 ou 2 horas às vezes no trânsito. Aí você vai no clube, no final de semana tá lotado. Você vai no cinema, no final de semana é mais caro, tá mais lotado. É uma coisa que você contradiz, você vai um pouco contra desse paradigma, não é? Como que é? Exatamente. É até engraçado porque eu tô lendo o livro agora, novamente, do Ócio Criativo. E um ponto que me chamou muita atenção disso que você falou é que ele mostra que veio isso da cultura das fábricas, das indústrias. Como tinha que ter o processo de linha de produção, se todo mundo não estivesse trabalhando no mesmo horário, a linha de produção não rodava. Só que hoje, não é todo mundo que trabalha com fábrica. Mas todo o mercado trabalhou em cima disso e todo mundo acha que tem que trabalhar das 8 às 6. E a gente vai e prega justamente o contrário. Você tem que trabalhar na hora que você é mais produtivo, pô. Na hora que você gera mais resultado. Eu, por exemplo, gero mais resultado à tarde. Então eu trabalho das 2 às 6, das 2 às 7. E você era concursado público, né? Da Assembleia. Isso. Largou concurso público, começou a empreender. Eu era chefe de sessão lá na Assembleia, então eu tinha o meu cargo de concursado, mas eu ainda tinha uma gratificação por cima. Então eu tirava aí na casa de uns R$10 mil por mês. Tá, aí o dia que eu falei pra minha mãe que eu ia largar a Assembleia, ela quase infartou. A bichinha, deu dó da bichinha. Ela quase infartou. E eu falei, não mãe, eu quero morar na praia, não aguento esse centro-oeste, não aguento Goiânia, eu vou pra praia, que eu gosto de praia, de surfar, de fazer as coisas. E aí larguei e fui empreender na internet. E você conheceu a Gabi? Já conheci a Gabi, já. A Gabi está atrás da câmera, gente. A Gabi é mais ou menos assim, ela já tem quase metade da vida dela comigo já. Que bom, que legal, Deus abençoe. E cara, é muito legal isso, porque também você concilia muito viajar, né? Esses dias mesmo você estava aparecendo na Colômbia, né? No evento da Hotmart, ao mesmo tempo você estava viajando. Fiz kite lá. Fez kitesurf, lá quem não sabe. Você tem uma imagem pra gente mostrar aqui. A primeira vez que esse cara foi no wakeboard foi comigo, não foi? Foi você. Esse cara que me introduziu nos esportes aquáticos. Pois é. Eu gosto muito de wakeboard, né? Então eu escolhia, gente, uma vez... era uma vez por semana, pelo menos, ou 2, eu ia fazer aula na Lagoa dos Ingleses, aqui em Belo Horizonte. E aí teve uma vez que ele ganhou o prêmio como afiliado. O Fagner veio, desafiou grandes players, né, que estavam promovendo na época. Era Érico Rocha, Bruno Piscinini, Henrique Carvalho. Você chegou sem lista e meio que desbancou lá com a estratégia de afiliado. Isso. E ganhou, né, passeio comigo de wake, foi isso? Foi um dia de wake contigo. Pô, se a galera viu o vídeo da gente gravando... Putz, não, eles não vão me reconhecer, velho. Novo. Eles não vão me reconhecer, eu tô parecendo mais velho. Tá. Juro. Olha, e pra galera que tá assistindo, talvez, a gente tava comentando até no amigo nosso, o Vlad. Eu gravei uma entrevista com ele também no meu canal, pouco antes dele lançar o e-book dele, tirando algumas dúvidas com ele. E hoje ele lançou o livro dele, bombou e tudo mais.
O que acontece? Às vezes a galera que está nos assistindo tá com problema de destravar e lançar escrever uma copy ou de... Você tinha isso, né? De escrever copy, ou lançar um produto, lançar um e-book, ou lançar o seu empreendimento, que seja a sua startup. Qual que é... Por que acontece isso e como destravar? Vamos lá, o que acontece? O nosso cérebro, ele toma decisão baseada ou em dor ou em prazer. É assim que a gente determina. Por exemplo, se a gente via um animal, um matinho mexendo no meio da selva, a gente podia definir que a gente poderia ser atacado ou que a gente ia comer. E baseado nessa probabilidade de ter prazer, que é comer, e de sentir dor, que é você ser atacado e morrer, o seu cérebro tomava decisão se você corria ou se você enfrentava o bicho. A mesma coisa acontece hoje. Então, quando você, por exemplo, quer escrever uma copy e você não consegue, é porque o seu cérebro está associando que a dor de escrever a copy é maior do que a dor de ficar parado. Ou a dor de escrever uma copy é maior do que o prazer de ter essa copy pronta. Tá. Copy, para quem não sabe, né, é uma redação publicitária, vamos falar assim, como você vende um produto. De empreender, de fazer seu negócio. Às vezes você tem o seu plano pronto, as suas ideias prontas, mas devido ao seu histórico, e o nosso cérebro ele toma decisão baseada no histórico, então ele vai lá no seu arquivo mental, lá no seu HD, e ele vai acessar todo o histórico que tem de decisões que você tomou. Aí ele vai ver, por exemplo, que quando você era pequeno, você ia fazer uma prova e você errava, você tomava muita bronca, isso te doía muito. Os seus pais te colocavam de castigo, obrigado por você, ou cobravam muito de você, e aí ele foi associando o fracasso a uma dor muito forte. Então, com isso, o que ele decide? Na hora que você vai empreender, ele fala assim, o risco de eu fracassar é muito grande. Então, é melhor eu ficar parado, dói menos do que eu arriscar então, e fracassar. A galera às vezes fica acomodada, porque muito mais pelo medo de tomar essa atitude, de tomar o tapa na... muito mais por causa do medo de fracassar do que o medo do fracasso é muito maior do que o sucesso. Você sabe que quando eu tava assistindo o Last Kingdom aqui, aí o cara falou assim, um guerreiro tava com medo, né? Aí o cara falou assim pra ele, medo não é falta de coragem. Coragem, na verdade, não coragem é você tomar atitude mesmo com medo, né? Exatamente. Todo mundo tem, né? Tem gente que às vezes olha pro Fagner, nossa, o cara performa, fatura milhões por ano. Mas fala assim, ele é porque ele fatura isso e não tem medo. Ou falar, o Samuel vai lá no palco, lança o livro e acha que é com ele o problema só, né? E todo mundo passa por isso, né? Tem algum problema, tem que destravar alguma coisa. Com certeza. Na verdade, se você hoje não tem os resultados que você gostaria, é porque tem alguma coisa te travando. Então, por exemplo, quando eu fiz a consultoria com você, por que eu fiz a consultoria com você? Porque eu destravei uma crença que eu tinha. Eu já te falei isso? Qual era? Eu tinha uma crença de que se eu ganhasse demais, meus irmãos iam ser comparados comigo, e aí eles iam se sentir mal. E aí eu não performava para poder não deixar eles mal. Entendi. Aí o que aconteceu? Eu quebrei essa crença através de uma técnica. E aí, eu peguei e destravei. No momento que destravei, por exemplo, se eu tivesse recebido o seu e-mail falando da consultoria, eu nunca ia contratar. Porque, o Samuel é meu amigo, já conheço o Samuel, o cara, ele não vai conseguir, ele não vai me ajudar, eu não ia destravar. Depois que eu tinha limpado a minha mente, o meu cérebro, e era óbvio, na hora que eu limpei, era óbvio que eu precisava fazer a consultoria. E tá falando de destravar, mas quanto que na época, né? Quanto que foi a consultoria? Quanto? Então, eu tinha, o meu maior faturamento tinha sido 40 mil, eu tava já quase sem grana, 40 mil uma semana? 40 mil em uma semana, eu tinha 10 mil guardado. E eu queria comprar um computador, tinha um tempão que eu tava trabalhando para comprar um computador. E aí eu tinha que escolher entre fazer a consultoria, que era 10 mil. Não, era 15 nessa 15, época. Então pronto, 15 era nessa faixa, 10 ou 15. Ou comprar um computador. Eu lembro que era o mesmo preço as duas coisas. E aí eu tinha que escolher. E aí eu falei assim, caramba, mas peraí. Tava óbvio pra mim que eu tinha que fazer a consultoria. Porque depois, eu sabia que depois da consultoria com certeza eu ia performar. Que legal. Aí depois de um mês, Aí depois de um mês eu fiz 500 mil de faturamento. 500 mil de faturamento e um lançamento em uma semana. Porque eu tinha destravado uma crença, cara. Olha só, mas é legal, é interessante que o Fagner, talvez se ele tivesse com medo de falar, não vou fazer, esse é o último dinheiro. Se eu perder dinheiro? Esse dinheiro não volta. E acontece, muitas vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente quer investir numa formação de quer ir nos Estados Unidos, fazer um evento, né? Estudar um evento, custa 10, 20 mil às vezes para ir e voltar num evento como esse.
e as pessoas ficam mais travadas, né? Eu vejo que tem gente que tem um instinto de empreendedor, vai pra cima, igual você tem, né, por exemplo. Hoje. Eu tive que destravar muita coisa para poder ter esse ímpeto. Eu vou querer saber o que você fez para destravar e depois eu vou querer saber quais foram os seus pontos de viradas e como que fez você chegar a um lançamento também de 1 milhão e 40 horas. O que você fez para destravar primeiro? O primeiro que eu destravei foi essa questão da crença do... O que eu fiz? Eu mudei dessa, eu falei assim, cara, mas peraí, não faz sentido isso. Quando eu entendi, falei, cara, não faz sentido essa crença, racionalmente falando. Só que o nosso subconsciente, né, a nossa mente, ela não entende tipo, se faz sentido ou não. Ela associa aquilo ali. A vida inteira meus pais comparavam eu e meus irmãos, eu me sentia mal, falei, bom, se eu tiver mais sucesso, eu vou ser comparado, eu vou me sentir mal, então é melhor eu não ter sucesso. Aí eu falei, pô, mas espera aí, se eu tiver mais sucesso, os meus irmãos vão ter em quem se espelhar. Eles vão poder vir me perguntar e eu vou poder ajudar eles a crescer também. E como que você descobriu que você tinha essa crença? Foi nessa época, eu usei uma técnica chamada EFT. Tá. É uma técnica para... Existem várias técnicas para você desbloquear, a EFT é uma delas. Não, mas como que você chegou a entender que você tinha essa crença? Eu falei assim, cara, não faz sentido... Eu não consegui... Tipo, tava eu sabia... pra você já, né? Tipo assim, eu sabia que eu tinha... As pessoas me perguntavam, Samuel. Ah, Fagner, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu sabia, eu ajudava, eu ensinava. Eu mostrava, mas na hora que era no meu negócio, o negócio não ia. Entendi. Saca? Então eu falei, cara, tem algum problema comigo. E aí eu fui fazer um estudo, fui me desenvolver como pessoa. Fui atrás de entender como é que eu funcionava. Você sabe que outro dia eu perguntei na empresa, já estava com um time, e eu perguntei, quem aqui já fez um curso de desenvolvimento pessoal, alguma coisa do tipo, assim, 90% não tinha feito ainda. Eu falei, gente, vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês, que é não procurar desenvolver você mesmo. A maior ferramenta que você tem é você, sua mente. Exatamente. Tá aqui dentro, a maior ferramenta que a gente tem. Você procura desenvolver na academia, treinar... Alguns, né? Você procura... porque também é difícil uma barreira. Você procura, acha que você tem que melhorar em outra coisa, fazer inglês. Você preocupa, tem que fazer um inglês pro currículo. Mas o cara esquece de autodesenvolver ele mesmo, que é o que faz total diferença, né? Com certeza. E tem gente que já tem até um preconceito quando você já fala de desenvolvimento pessoal e tal. Já fala, isso é autoajuda, isso aí não serve pra nada. Autoajuda, já tem aquele preconceito. Claro, tem, obviamente, às vezes tem conteúdo que você pode achar um pouco vazio e tudo, e tá tudo bem. Mas tem muita coisa que é muito importante também. Com eu já certeza. fiz muito evento e desenvolvimento, eu gosto muito também de entender isso, né? E aí... Você chegou depois, né? Vamos pra próxima parte. Aí eu destravei e fui pros 500, né? Tá. Então eu tava no... O máximo que eu faturava no ano era 100 mil, que era o quanto eu ganhava na Assembleia. Era como se fosse o meu termostato. 100 mil! E aí você foi fazer 1.000 milhão em uma semana. Isso. Aí no ano seguinte, depois que eu saí da Assembleia, no ano seguinte eu destravei, fiz a consultoria, bati 500 mil em uma semana, fechei mais ou menos no ano, como no ano eu tinha faturado já alguma coisa, eu fechei com quase 600 mil de faturamento nesse ano. E aí no ano seguinte eu continuei me desenvolvendo e procurando novas travas, novas coisas. E aí esse segundo ano eu faturei a mesma coisa, tive vários problemas, porque o que acontece? Quando a gente está ajustado para uma faixa de valor e a gente não melhora, a gente fica estagnado naquela faixa. Aí no outro ano eu comecei a estudar outras coisas. Foi aí que eu fui estudar hipnose, fui estudar coaching, fui fazer coisas mais para mexer com a mente mesmo. Aí destravei uma nova crença, eu carregava uma culpa dos meus pais, uma culpa do sentido assim, meu pai teve uma vida regrada e trabalhava num negócio que ele não gostava para poder dar uma boa vida pra gente, pra dar educação. E ele sempre falou isso, olha, eu tive 8 anos de depressão, eu trabalhava lá, mas eu não saía porque eu sabia que eu tinha que dar uma boa vida pra minha família. Então eu, como criança, carregava uma culpa do meu pai não ser feliz. Tá. E aí eu falei o seguinte, bom, então eu vou ter sucesso pro meu pai ser feliz. Só que o que aconteceu? Eu ganhava dinheiro, mas eu não me sentia feliz. Porque eu sempre achava que ainda não era o suficiente pra ter valido a pena o esforço do meu pai. Quando eu destravei isso, aí eu pulei pro faturamento, aí eu fiz o lançamento de 1 milhão e 40 horas, que você falou. Foi quando a gente também, participar de grupos de empreendedores também fez diferença. Porque aí você começa a ver o exemplo da galera, e aí você começa a ver que é possível, e aí o seu cérebro vai entendendo, vai processando. Porque a gente aprende de 3 formas. A gente aprende com os nossos erros,
com a nossa vivência, a gente aprende observando o que os outros estão fazendo, o ambiente, e a gente aprende imaginando. Quando você combina essas três formas de programar o seu cérebro, aí você cria a crença, que é o que acreditar que é possível. A partir do momento que eu passei a acreditar que era possível pra mim, aí no lançamento seguinte eu fui lá e fiz. Que legal. E, claro, a sua mente desbloqueou pra isso e fez você ir atrás também, né? Com certeza. Tecnicamente, é importante usar. Às vezes a galera acha que é só, não, então vou instalar um dedo e o negócio fala, não. Sim. A primeira vez eu desbloqueei, eu tive que fazer consultoria, aprender e acontecer. Depois eu tive que fazer, eu fiz um evento pra poder, foi assim que surgiu inclusive o meu evento. O Freesider Meeting surgiu como estratégia para fazer 1 milhão e 40 horas. Entendi. Então, eu lembro que no seu evento você mostrou o estudo de caso da Carla. Uhum. E aí, quando ele mostrou o resultado que ela teve, eu falei assim, meu, agora você vai para 7 dígitos. Eu te falei isso no evento. Falou. Porque deu resultado também para aluno e ele conseguiu captar e transmitir isso de uma forma incrível no vídeo, mostrando, né, para as pessoas o estudo de caso, de fato, né? Que é o que, se você quer lançar um negócio na internet, qualquer empreendimento, você precisa dar resultado. Porque Exatamente. se você dá resultado para outras pessoas, elas vão pegar e você vai lançar mais outras turmas que vão dar muito certo, porque as pessoas veem os resultados. A galera aqui do seu canal gosta muito de audiência, né? Sim. O Freesider Meeting, ele foi criado justamente para que eu conseguisse movimentar a minha principal audiência. Porque tem duas estratégias dentro de um lançamento meu. Uma estratégia é o tráfego pago, que eu invisto em anúncio pra galera chegar até a minha marca. E a outra estratégia é o tráfego de afiliados. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro pra investir. Pô, mas existem os afiliados. Tráfego pago, tráfego orgânico, tráfego de afiliados. Isso. Legal. Eu usava muito o tráfego de afiliado. Aham. E aí Sim. eu fiz o evento para o quê? Para preparar os meus afiliados. E a gente sempre fala que o evento a gente precisa preparar o evento para vender alguma ideia, alguma coisa. E a ideia do meu evento era vender, promover o meu treinamento. Legal. Então, Você no engajou evento, pessoas exatamente. que iam te promover, pegar a sua lista, Aí mandar, gravar vídeo. Aí eu peguei e mostrei resultado lá. Então na hora que os meus afiliados, como você, como outros parceiros que a gente tem, viram que eu estava realmente causando transformação e o quanto eles poderiam também impactar indiretamente na transformação de mais pessoas, eles engajaram muito mais. E aí o faturamento subiu. E como que foi fazer... Como foi a sensação quando você abriu o carrinho e começou a vender bem? Cara, foi tipo assim, a gente... Você sabia que ia acontecer isso? E é engraçado, ó, expectativa e realidade. O lançamento de 500 mil eu não esperava. Então, tipo assim, eu tava de cueca, eu bati a meta de 7 dias, em 1 hora. Tipo assim, eu esperava faturar em 7 dias, 100 mil, eu faturei em 1 hora. E, tipo, eu tava virado, 48 horas virado. E eu te falei no telefone, né? Só aceito você na consultoria. Na época era mais barato, inclusive. Só aceito você se você for falar que vai fazer os 6 dígitos, né? Isso. 100 mil. Aí ele falou, pô, fez em 1 hora. Cara. Foi. Ele falou assim, ó, só vou te aceitar se você fizesse 100 mil em 1 dia. Eu falei, pô, Samuca, eu não dou conta não. Aí ele falou assim, pra você ver a crença, né? Eu falei assim, eu não dou conta não, eu não acreditava. Mas tem uns 4 anos isso? 3 anos? 4 anos. Aí o Samuca falou assim, não, velho, eu sei que você vai fazer, você vai fazer. Você vai ver, eu só vou aceitar se você falar que vai fazer. Eu falei, bom, você tá falando, eu vou fazer. Eu fiz em 1 hora. E aí eu fiz em 1 hora. E aí, cara, eu fiquei louco, eu saí pulando na casa, comemorando, eu disse que deve ter dado algum erro, E aí alguma o do coisa. milhão você não Aí do fez milhão isso? eu não acreditava. Na verdade, Não. no milhão eu achei que eu ia fazer mais. Olha só. Eu achava, Olha só. a minha expectativa tamanho era, eu de fiquei resultado. frustrado. Putz. Eu fiquei frustrado de fazer 1 milhão em 40 horas. Porque eu achava que eu faria em 24. A minha meta era fazer em 24. Entendi. E eu fiz em 40. Bom, excelente. Pelo menos a sua meta lá em cima te fez você ir mais E aí alto, o que aconteceu? né? Como eu não fiz, por isso que eu falo que a questão da expectativa também é importante. O que eu vejo muita gente acontecer? Isso é um erro pra vocês aprenderem. Muita gente chega no digital esperando já no primeiro lançamento fazer os 6 dígitos. E aí não faz e se frustra. Isso acontece com a gente também. Então você precisa balancear a sua expectativa. E às vezes faz a pessoa parar porque ela acha que ela não tá indo bem. Exatamente. Porque o problema é com ela. Sendo que ela não vê os bastidores, né? Exatamente. Caramba. E que massa. Cara, muito bom. E você hoje, né? Quais são os hoje você tem um livro também que é a Jornada da Liberdade. Sim. Foi best-seller também, editora, a gente é amigo de editora também, né?
colega de editora ao mesmo tempo. E a gente lançou praticamente junto, né? Você lançou um pouquinho mais cedo. Acho que o meu foi 2 semanas antes, uma coisa assim. Foi quase a mesma coisa. Chegou lá, best-seller Veja, tudo. Na primeira semana a gente bateu o best-seller da Veja. Lançamos, já bateu o best-seller, foi show. E o que você teria de recado pra galera aí, pra finalizar, que você acha que alguém que tá travado, que precisa desembolar um projeto agora, e pra conseguir os resultados que você tem, que é incrível, né? Os resultados que você tem feito, você falaria? Uma dica rápida cara, se você tá travado e não tá conseguindo andar, e você quer muito andar, o que você precisa fazer é associar uma dor tão grande a você ficar parado, que você não tem outra opção. Tem o caso do Vlad, né, que o Samuca falou aí no começo, que ele fez uma promessa, uma aposta com a galera aí, e a aposta era tão filha da mãe, tão filha da mãe, que tipo, ou ele lançava ou ele lançava. Então, tem um caso comigo também, né, que eu apostei que eu ia emagrecer e ficar com a barriga dividida, e se não barriga tanquinho, e se não conseguisse, a gente tinha apostado 10 mil reais. Uou. Aí, velho, a dor é muito grande, você não tem opção. Pergunta pra Gabi, no final de semana, ou no Réveillon, eu passei 36 horas, véspera de Réveillon, 36 horas desidratando e sem comer pra poder secar, pra poder a barriga ficar travada, porque eu não queria pagar os 10 mil. Então, quando você... coisa que eu odeio é regime. Mas quando você coloca uma dor muito grande, talvez dinheiro não te motive. Talvez tirar uma foto pelada pra postar na internet te motive. Nossa, sério? Não importa. Vê o que te faz, que, tipo assim, aquela coisa assim que é mais absurda pra você fazer. Coloca na mão de alguém que você tem certeza que vai te sacanear se você não fizer. Principalmente aquele grande amigo. Aquele amigo que ele é tão filha da mãe que ele vai fazer. Joga na mão dele e aí dá um prazo. Se você não fizer nesse prazo, ele tá autorizado a te sacanear. E aí a dor vai ser maior e consequentemente você vai fazer o que precisa fazer. É louco. Essa é uma forma. Tá. Essa é a forma mais hardcore. Mas você pode usar também algumas técnicas para você poder, por exemplo, visualizar. Você visualiza, imagina como é que vai estar a sua vida daqui 5 anos se você continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje. Visualização é uma coisa muito foda, né? Lembra que eu falei que uma das formas de aprender é imaginando? O seu cérebro ele não diferencia imaginação de realidade. Quando você visualiza daqui 5 anos como vai estar a sua vida, o que você está falando é falando para sua mente o que vai acontecer. E aí você está antecipando a dor de você continuar parado. E aí você depois visualiza, né? Ou você visualiza o que vai acontecer se você fizer o que precisa fazer. E aí você associa o prazer. O que vai acontecer se eu fizer o que eu vou fazer? Como é que vai estar a minha vida? Você faz as duas, os dois contrapontos, que aí você vai associar a dor a ficar parado e o prazer a fazer. Tem um teste do Tony Robbins que ele fez, parece com um time de basquete, não foi? Ele coloca um time fazendo cesta o tempo todo e outro visualizando muito ele acertando a cesta. E o que visualizou teve desempenho, acho que 30% a mais, algo do tipo. Do que o que tava treinando. Do que o que treinou, claro, já tinham treinado, né? Mas o que ficou imaginando a bola entrando, o jeito que ele ia atacar, ele estava ali treinando na mente, né? Porque a mente que manda o comando pra bola. Exatamente. Pra mão aqui, né? Então, manda pra bola, não, manda pra cabeça, pra mão primeiro. E, cara, incrível isso. O poder da nossa mente para realizar o que a gente tem que realizar, né? E, cara, muito obrigado por esse tempo aqui em casa para conversar com a galera. Valeu? Show de bola, valeu. Obrigadão pelo convite. Até o próximo vídeo, galera.